Alô você, tava no mudo, alô você de Dom Inocêncio, você de Hugo Napoleão, galera de Palmeira, de São Pedro do Pi, de Boa na Lagoa, de Boa na Lagoinha, rapaz. De Boa na Lagoinha pra galera do Brejo, meu amigo Daniel, Joanilda, Kaique, lá na comunidade Brejo, na cidade de São Pedro do Piauí. De boa? Olha, nós estamos vendo o governo do meu amigo Castelo, em sequência o meu amigo Arthur da Costa e Silva. Não tem como você não perceber, a queda do salário provoca também uma queda da inflação e permite que o empresariado tenha mais coragem de investir, haja vista que basicamente o salário do trabalhador era muito exíguo, muito pequeno, muito baixo, permitindo uma margem de lucro que você pudesse investir na sua empresa com mais propriedade de lucro. Perfeito? Tá aí o bipartidarismo, esses partidos foram extintos, foram finados no piauiês, esses partidos foram extintos, foram finados, porque foi implantado o bipartidarismo. Ou era Arena, ou era MDB. Ou Arena ou MDB. Há certas coisas na vida que de ver eu sinto pena. Casar com moça falada, roubar santo de novena, tirar esmola de cego e ser eleitor da Arena. É, velho. Era alguém do MDB. Com o Castelo começa as medidas mais repressivas. Então vai ser publicada uma lei da imprensa, começando ali a censura, e foi criada o Serviço Nacional de Informação, que é a versão tupiniquim da CIA, viu? A gente vai romper com Cuba, vai apoiar a expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos, e tudo isso mostrava o nosso alinhamento com os interesses dos Estados Unidos. Haja vista que dentro do governo havia aquele discurso de que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Havia esse discurso? Havia. Caçar não é ir à procura de animais para comer, não é caçar. Caçar passou a ser um termo de políticos ou militares que perdiam os seus mandatos ou as suas funções ou seus cargos. Vai haver um festival de cassações. É, velho. Vou passar esse slide para a gente ver aí, ó. Olha a lei da imprensa como vai ser mal recebido, olha. Foi você, Maria? Ou já começou a lei da imprensa? Aí em 66, para você ver como o Castelo Branco já tivemos algumas medidas repressivas. Igualmente, você está vendo aí o jornal O Estado de São Paulo dizendo: ei, quem foi esse louco que redigiu esse projeto de censura? Ah, papai! Tinha isso? Tinha. Dispositivos lamentáveis e que refletem bem o espírito ditatorial que presidiu a redação desse projeto. Cuidado que ainda não era visto como um regime ditatorial, viu? Olha a Constituição de 67. Vai legalizar a forma de um governo mais autoritário, à medida que incorpora os atos institucionais e que vem com aquela paranoia da doutrina de segurança nacional, de combater o perigo vermelho, os subversivos, os comunistas. Notadamente, o federalismo estava suspenso nessa Constituição, haja vista que o presidente vai poder intervir nos estados, indicar os governadores para os estados. Censura, está aí iniciando a legalização da censura nos meios de comunicação. A Constituição deu essa prerrogativa ao presidente. O presidente vai poder governar por decretos, você vai chamar de atos institucionais, vou botar ali um S. O mandato vai ser de 5 anos, você vai ver que no pacote de abril de 77, o mandato vai ser colocado para ser um mandato de 6 anos, o Figueiredo vai governar por 6 anos, o presidente ganhou mais propriedade e o Congresso ficou enfraquecido. Ih, rapaz.
O direito de greve ficou restrito, como já tinha lei antigreve, e a eleição para presidente da República, como previa o ato institucional número 2, era pelo voto dos deputados e não pelo voto dos cidadãos brasileiros. Então tá aí, vamos dizer, o último ato do presidente Castelo Branco foi promulgar a Constituição de 1967. Perfeito? Alô, povo, alô, povo, alô, povo. Beleza, beleza. Tá aí a Constituição de 67, galera. Começa a haver uma oposição se organizando contra o governo. Alô, galera de Paulistana, boa noite para Paulistana. Nós estamos vendo o regime militar, aí no caso o governo do meu amigo Castelo Branco. O partido de oposição era o MDB, lembra? Foi criada uma frente extra-parlamentar, olha, do Juscelino, o Jango e o Lacerda. Meu Deus! Professor, mas esse Carlos Lacerda não é aquele golpista que estava defendendo o regime militar? Era. Que derrubou o Jango? Era. Mas ele, como criticou o governo do Castelo Branco, e como ele percebeu que não haveria mais como ele sair candidato a presidente, ele passou a criticar o governo. É. E aí ele está se juntando com os seus ex-desafetos políticos. Estão unidos agora pela democracia. Incrível! O Lacerda falando em democracia. O movimento estudantil, um bocado de B, ó. OAB, ABI, CNBB. Claro, você vai ver também que um grupo de estudantes, alguns intelectuais, alguns jovens achavam que era possível derrubar os militares com a luta armada. Eita, rapaz! Tá aí o cenário de que começava a ter uma visão de parte da sociedade e dizer: ei, esse Castelo Branco é um ditador, mas isso vai se tornar mais comum, mais visível na gestão do meu amigo Costa e Silva. Tá aí o manifesto da Frente Ampla contra, a favor da democracia. Lacerda está aí sonhando em sair candidato a presidente da República. Mostrei a imagem dele com o João Goulart e está aqui agora o Lacerda negociando e conversando com o Juscelino Kubitschek de Oliveira. Perfeito? Eu vou passar essa tarefinha porque eu quero ir logo lá para o meu amigo Arturo da Costa e Silva. Esse cara aí, ó. Arturo da Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva. É o segundo general-presidente, lançou a candidatura dele lá em Paris, quando ele estava de férias, general do Exército Brasileiro, e lá em Paris ele disse, em um hotel: serei candidato a presidente com ou sem o apoio do presidente Castelo Branco. Ah, papai! O Castelo era defensor de que os civis voltassem ao poder. O Costa e Silva disse: eu vou ser o candidato. É o primeiro militar linha dura. Então, a eleição não é pelo voto popular, eram os deputados no Congresso, lembra? A Arena vai dar amém e o MDB diz que não compactua com essa farsa. De novo, o MDB diz que não compactua com essa farsa. Por acaso, o vice-presidente eleito era o Pedro Aleixo, que não era um militar, era um civil. E vai aumentar, evidentemente, a repressão do governo, já que o governo é um governo linha dura, brucutu, duro.
Duro, viu, meu amigo Daniel? Tá aí ele lançando a candidatura dele lá, em um hotel em Paris, em La François. Lembrar que o mandato presidencial é de 5 anos, mas ele vai morrer em 69 e vai ser feita uma nova escolha de presidente. 68, galerinha, é um ano atípico, né? É o ano que não terminou. Eu já lhe discorri sobre as oposições que haviam, olha, as oposições. Lá na França, explodiu o movimento de estudantes, de trabalhadores em maio de 68. Os trabalhadores começaram, os estudantes começaram a questionar as medidas governamentais para a educação na França, barricadas nas ruas, enfrentando a polícia. Trabalhadores grevaram e os eventos de lá sopraram para cá. Ixi, rapaz. Antes, um pouquinho, havia morrido no Rio de Janeiro do enfrentamento da polícia com os estudantes no estado do restaurante da Universidade Federal do Rio, do Calabouço, o jovem paraense Edson Luiz. Meu amigo, aqui jaz um corpo de um estudante morto pela ditadura. Veja que eu estou agora relatando que haviam pessoas que associavam o governo a uma ditadura, de militares. No luto, começa a luta dos brasileiros pela liberdade e a democracia. E aí nós vamos ter passeatas no Rio, em São Paulo. E apesar da lei antigreve, nós tivemos greve em Osasco, em São Paulo, e em Contagem, em Minas Gerais. Haja vista que o arroxo salarial era grande e os trabalhadores passavam fome, literalmente. Salário de fome, galerinha, salário de fome. Então, do verbo então, está aí um cenário de iniciar a oposição ao governo do meu amigo Arturo da Costa e Silva. Deixa R$1 na tela aí, meu amigo velho, per favore. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Tá aí o estudante Edson Luiz, a grande quantidade de pessoas que foi ao velório dele e depois, apesar de a polícia dizer que não aceitava, no 7º dia. E você está vendo as imagens da tropa de choque da polícia no Rio para tentar impedir o culto ecumênico em homenagem ao 7º dia, a missa de 7º dia do estudante Edson Luiz. Está aí na Igreja da Candelária, os padres levantando um terço, dizendo que tem a permissão para poder fazer a missa e um enfrentamento. Tinha isso? Tinha, velho. Iha! Aí a década de 60 é uma década assim, explosiva em eventos. Estava ocorrendo a Guerra Fria, mas você vai ter contracultura, foi a Guerra do Vietnã, os jovens eram um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, mas não quer ir para a guerra. O movimento hippie, o movimento feminista, o rock and roll. É uma década assim de muitos eventos importantes e o Brasil não ia se esquivar disso, né? Então olha aqui no Brasil, olha aqui no Brasil, olha.
depois da revolta dos estudantes, no mês de junho, teve a mega passeata dos 100 mil. Ora, enfrentar um grupo de estudantes é simples, mas 100 mil, aqui era copiando o que se sucedia lá nas Europa, em Paris. Olha aí, a polícia jogando bombas de efeito moral sobre os jovens, os estudantes. Eles estão questionando o quê? A cultura materialista, eles estão em busca de direitos, protestando, são em defesa dos direitos das mulheres, o vegetarianismo, o anticonsumismo, os hippies. E isso chegou no Brasil. Galerinha. Foi a passeata dos 100 mil, um mega evento contra a ditadura, com intelectuais, com artistas, com estudantes, que parece que parte da sociedade dizia: ei, nós não aceitamos esse governo autoritário e brucutu que está aí. Nós temos brasileiros que estão morrendo, não apenas de fome, mas tem policiais que estão matando os jovens brasileiros, estudantes e etc. Rapaz, pense na peleja que foi. Pense na peleja. Deixa eu ajeitar esse Brasil aqui, que ele não tá legal não, viu? Agora, não, também não tá legal. Vou ajeitar esse Brasil aqui. Tchan, tchan, tchan. Melhorou agora, né? Melhorou. Deixa eu ver, galerinha de Dom Inocêncio. Boa noite para Dom Inocêncio. Para Palmeira, terra da brejeira. Para você do Anexo Brejo, Daniel e companhia, meu amigo Daniel. Anderson Daniel. Vamos mostrar imagens? Olha aí, década de 60, os garotos de Liverpool, os Beatles, os jovens, festivais de música, o movimento hippie, numa nice, numa boa, contra a cultura. E vieram para o Brasil, essas ideias chegam aqui. Então não tem como você, por exemplo, não ver o movimento Tropicália relacionado ao que está ocorrendo lá fora. Igualmente a Jovem Guarda, né? A Jovem Guarda. Olha maio de 68 na França, olha. Paz, amor, paz, amor, love, não guerra, love, não, not war. É proibido fumar, é proibido proibir. A imaginação no poder. Seja realista, faça o impossível. Frase dos jovens revolucionários. Queriam transformar o mundo. Levantaram barricadas na França. Eita, meu amigo. Deixa eu passar. Aqui no Brasil, parece que também se acordou e passou a associar o governo dos militares a uma ditadura. Governo ditatorial, autoritário, abaixo a ditadura. Então aí, jovens, esse rapaz aqui é piauiense, o nome dele é Torquato Neto. Olha aí o Torquato também envolvido aí na chamada passeata dos 100 mil. Essa moça é a Tônia Carreiros, depois ela vai ser atriz global. Essa é Eva Vilma, também atriz global, de boa. Aqui o Eduardo Palmeira, líder do movimento estudantil. Abaixo a ditadura do imperialismo yankee norte-americano. Está aqui na passeata dos 100 mil o Torquato Neto, esse jovem piauiense, padrinho de casamento do Gilberto Gil. Olha aí. Está aqui o Gilberto Gil, Caetano Veloso, jovens, artistas, intelectuais, estudantes, todo mundo unido aí, ó. Tá aí o Torquato pinchando pela liberdade, Tá aqui o Chico Buarque de Holanda, rapaz. Cálice, afasta de mim esse cálice. Tá aqui o Gilberto Gil, perfeitinho. Mais imagens do período do regime militar. Não tem como você não associar
uma bitomania chegando no Brasil, ó. Ah, papai! E você não perceber que o movimento Tropicália era meio que uma mistura da música estrangeira, a guitarra, o rock, com a música baiana, os atabaques, com o forró do Luiz Gonzaga e com o samba brasileiro, é uma mistura, é uma eclepsência de ritmos, de gostos e também de estética. Veja aí, olha, a estética do tropicalismo. Ah, papai, vou passar, viu? Vou passar. Essa imagem é de 68, aí tem alguns monstros da música brasileira. Aqui é o Torquato Neto. Aqui é o Torquato Neto, é o Tom Jobim. Deixa eu ver mais. O Vinícius de Moraes, o Paulinho da Viola. Aí tem alguns monstros da música brasileira. Perfeito. A próxima é de 67, está aqui Gilberto Gil. Esse rapaz aqui é o Roberto Carlos, olha aí, ó, Roberto Carlos. Massa, deixa eu ver mais aqui. Chico Buarque, Caetano Veloso, alguns monstros aí da música brasileira, alguns ainda atuantes na atualidade, né? Alguns atuam ainda na atualidade. Tá aí, caminhando contra o vento, sem medo, sem lenço, sem documento, sol de quase dezembro. Eu vou, por que não? Por que não? Por que não? Tá aí, ó. Algumas dessas letras ainda hoje marcantes na fonografia brasileira. Tá aí o Chico Buarque de Holanda, a MPB, o Gilberto Gil também, a Jovem Guarda, o Roberto Carlos e a Jovem Guarda, né? Ele tinha um programa de TV aos domingos na Record e o programa chamava A Jovem Guarda. Tinha a Bossa Nova, pois agora tem a Jovem Guarda. Era uma frase do presidente Nikita Khrushchev. Jair Rodrigues, Elis Regina, tá aí. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Beleza, beleza, beleza. Tá aí numa nice, numa boa, na paz, é década de 60, os jovens. O reggae nascendo lá na Jamaica. Ah, papai. Aí o deputado Márcio Moreira Alves. Eita, meu amigo. O deputado Márcio Moreira Alves fez um discurso na tribuna do Congresso dizendo: se as mulheres de Brasília tiverem vergonha, não vão mais namorar com os militares que estão compactuando com as prisões e tortura. E completou o discurso. Eu convoco o povo de Brasília para que eles não vá ao desfile do 7 de setembro. Virgem Maria, falou isso? Falou. Aí o presidente mandou uma mensagem de WhatsApp para o Congresso dizendo: senhores deputados, peço encarecidamente que você retire a imunidade parlamentar do deputado Márcio Moreira Alves. E
Aí o Congresso deu para trás. O Congresso não retirou. Pois se vocês não tiram a imunidade dele, eu tiro de vocês tudinho. E decretou o ato institucional número 5, velho. Numa sexta-feira 13 de dezembro de 68, foi decretado o ato institucional número 5. O Congresso foi fechado e todos os legislativos legalizavam a intervenção do presidente em qualquer lugar que ele quisesse. Não havia mais o direito de habeas corpus, foi decretado estado de sítio, uma mega censura, pena de morte para crimes políticos. O presidente pode legislar, caçar, demitir, mandar, prender, transferir, fazer o que ele quiser. Ah, papai, legalizava os abusos e a violência. O ato 5 o objetivo é manter a revolução. Veja o que o jornal está dizendo, não chamando de golpe, manter a revolution. Congresso em recesso, habeas corpus suspenso, caçar, demitir, aposentar, remover. O presidente ganhou um superpoder. É um poder absoluto do presidente da República. Está aí o famoso ato institucional número 5. Quem não conhecia ele, é esse daí. Veja que tem gente de vez em quando que vem falando, olha, o Brasil precisa de um AI-5. Para ter isso daí que você está vendo na tela, eu particularmente não advogo, eu particularmente não comungo com essa ideia. Perfeito? Meu rei, deixa R$1 aí na tela, per favor, em italiano. Beleza, beleza. Vou passar a imagem. Esse cenário do AI-5 parece que fez foi acender, aumentar ainda mais, vamos dizer assim, o coro dos descontentes, viu? Aí você tinha intelectuais, agora você vai ter a censura, muitas músicas são proibidas, muitos foram censurados, muitos foram exilados. O Caetano Veloso e o Gilberto Gil foram para o exílio, foram para a França. O Roberto Carlos fez uma letra, uma música, vou voltar lá. Roberto Carlos fez uma música para o Caetano Veloso. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história para contar em um mundo tão distante. É que o Caetano Veloso estava no exílio, lá na França, velho. Os caracóis são a cabeleira do Caetano Veloso, viu? As luzes que você vê agora, a cidade luz, Paris. Então, estou lhe dizendo que algumas letras de música foram censuradas. Mas além de jovens, estudantes, intelectuais e artistas, olha aí, ó, começa a luta armada, galerinha. Começa a luta armada, olha. Uma ideia de que nós, com a arma na cintura, iremos acabar com o regime militar. Ixi, rapaz. É uma oposição mais radical. Eu costumo dizer que são sonhadores. Eles fizeram pequenas células revolucionárias, Comando de Libertação Nacional, e achava que 15, 20 estudantes, com a cabeça em sonho, poderiam acabar com o regime militar e o país voltar a ser uma democracia, ou, quem sabe, para alguns outros, se transformar numa Cuba. Vai ter a guerrilha urbana, o exemplo vai ser o Marighella, a guerrilha rural,
o Lamarca e a famosa guerrilha do Araguaia. Então, parte das estratégias tomadas por esses jovens aí na década de 60 e início de 70 era muito parecida. Era tentar, vamos dizer assim, conseguir apoio de trabalhadores, conseguir apoio de estudantes, conseguir apoio de camponeses, mas também fazer, sabe o quê? Assaltos a banco, carro forte, a casa do Adhemar de Barros foi assaltada. Ih, rapaz. Dizia que era expropriar a burguesia, os exploradores. Mas a estratégia que deu mais certo foi o sequestro de embaixadores estrangeiros, como, por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick, que era trocado, era moeda de troca para trocar com os presos políticos. De boa? Depois o da Alemanha, o da Suíça e o cônsul japonês foram sequestrados e foram utilizados como moeda de troca. Haja visto que haviam muitos presos políticos e agora, claro, era feita uma pressão com os embaixadores sequestrados para que os presos políticos fossem libertos em troca da soltura desses embaixadores que eu estou citando para você. Perfeito? Aí a radicalização com as guerrilhas, viu? Iha! Deixa R$1 na tela aí, meu rei. Ok, ok, de boa, de boa. Beleza, beleza. Vamos lá. Vamos mostrar imagens. Olha aí, grupos de presos políticos que foram libertos em troca do embaixador norte-americano. Aí a presença do José Dirceu, depois seria, vamos dizer assim, um dos principais críticos do regime militar. Está aí a troca de presos políticos brasileiros pelo embaixador suíço. Tio, mas tem crianças. As crianças também ficavam na prisão. A titia Dilma Rousseff também foi presa na década de 70, 90. Era uma menina, né? Foi enquadrada aí pelo Serviço Nacional de Informação, como se fosse uma terrorista de alta periculosidade. Bacaninha. E aí você vai ter a morte do Costa e Silva por causa de um derrame cerebral, um AVC, e o vice não vai assumir. Oxe, tio, por que é que o vice não assumiu? Porque ele era civil. Mas só por isso, não só por isso, porque o Pedro Aleixo ele tinha sido um voto contra o decreto do AI-5. Quando foi na discussão do ato institucional número 5, ele disse, cara, eu não comungo com isso aí não, eu não apoio isso daí não. Então, como ele foi contra o AI-5, uma junta militar vai assumir o comando do país, não vai permitir que ele assuma, e decidiram que o presidente seria escolhido em espécie de eleição interna dos generais. Então, 244 estrelas, generais do Exército,
escolheram o nome de Emílio Garrastazu Médici. Então, o Médici não foi uma escolha, vamos dizer assim, do Costa e Silva. Foi uma escolha de um grupo de generais. O Congresso apenas vai dizer amém. Não tinha o que dizer. O Médici tinha sido chefe do Serviço Nacional de Informação e representa a linha dura ser mantida na presidência da República. Vai ser o mais amado e o mais odiado dos nossos generais presidentes. De novo, vai ser o mais amado e o mais odiado dos presidentes do regime militar. De boa na lagoa, né? De boa na lagoinha. Vamos deixar R$ 1 aí na tela, meu amigo Dandan. Dandan, meu amigo Dandan. Ok, povo. Ok, galerinha. Vamos lá. Tem uma questãozinha aí, as questões agora, né? O crescente antagonismo entre o regime e parcelas expressivas de estudantes, intelectuais e trabalhadores descontentes gerou medidas governamentais enérgicas e autoritárias. A mais significativa das medidas foi empreendida pelo governo Costa e Silva, e a canção, com a crítica mais direta ao silêncio que foi imposto àquele momento, estão indicadas em qual alternativa? Boa noite, Dom Inocêncio. Boa noite, Palmeira. Você de Palmeira. Alô, professor mediador de Palmeira, de Dom Inocêncio, de São Pedro. Boa noite. Dandan, deixa R$ 1 aí para ver se a galerinha manda a resposta para nós, meu rei. Ok, vamos lá, ó. Quem decretou o ato institucional número 2 não foi o Costa e Silva, foi o Castelo. O Ministério da Economia também não é desse cenário. O milagre brasileiro é do Médici. A junta militar não foi criada pelo Costa e Silva. É o ato institucional número 5 e a letra da música do Chico Buarque, Cale-se, na ideia de que você deve calar.
cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Portanto, aqui seria a letra A de aprovado na questão sobre o governo Costa e Silva. Costa e Silva. O governo foi marcado por inúmeros protestos de estudantes. O estopim para isso foi a morte do estudante Edson Luiz, que faleceu num confronto com a polícia em março de 68. O auge do movimento estudantil aconteceu em junho, quando ocorreu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Não, aqui foi em 64. Marcha das Panelas Vazias, aqui foi em 53, contra o Vargas. Passeata do Rio Centro em 81. Marca do milhão é a passeata dos 100 mil, na questão 2, aí sobre o governo do Costa e Silva. Um dos elementos contrários foram os estudantes reivindicando, criticando o governo e levantando a voz contra a ditadura. De boa? Tem um alô aí para a turma, professora Salviana, Jaiane, Irailde, Isaac, Caliandra, Analisa, Miriam, Luísa, lá na cidade de Palmeira. Boa noite para a galera de Palmeira, viu? Boa noite para você, viu? De boa na Lagoa. A galera vai estar aqui na sexta. Olha aí, sejam bem-vindos, viu? Sexta eu vou vir aqui, então, viu? Sexta eu vou vir aqui, de boa? Com minha brejeira. Papai, ela tá chegando. Eu vou deixar um lugar reservado lá em casa, viu? Pois vão ser bem-vindos, viu? Eu não tenho aula aqui na sexta, mas eu vou fazer o possível para vir aqui à noite, na sexta-feira. De boa? Deixando um cheiro na caixa do Oi. Um grande abraço para a galera de Palmeira que vai vir aqui. Cheirinho, valeu, povo! Boa noite!